Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. Ontem nós fizemos a introdução de um novo estudo, que é sobre a sabedoria. Hoje nós vamos ver o primeiro tópico. Quais os tipos de sabedoria? Baseado em Tiago, capítulo 3, verso 14 e verso 18. Quando falamos de sabedoria, você vai dizer, olha, mas existe apenas um tipo de sabedoria. Olhando ao nosso redor e para as circunstâncias, sim, nós vamos ver que temos uma sabedoria, que é o conhecimento vasto de vários temas, ou um conhecimento bem profundo de um tema específico. Mas também falamos que a sabedoria é o ato de você usar o conhecimento que você adquiriu na sua vida. Então, as duas maneiras de ver a sabedoria está correta. Entretanto, quando nós vamos para a palavra de Deus, principalmente Tiago, capítulo 3, verso 14 e verso 18, ele vai falar que existe dois tipos de sabedoria. Então, nós vemos o seguinte, a carta de Tiago fala de duas sabedorias, ou seja, a sabedoria humana e a sabedoria divina. E nós vamos olhar especificamente hoje a sabedoria humana. Entretanto, nós vamos passar uma diferença entre as duas, para que você já possa estar pensando sobre a sabedoria humana e a sabedoria do alto, ou seja, a sabedoria divina. Então vamos lá. A sabedoria humana nunca estará de acordo com os princípios divinos, porque as características humanas é condicionado e determinado por interesses particulares ou de algum grupo. Então você vê que a sabedoria humana ela é condicionada pelas situações, pelas circunstâncias ou por interesse de alguma pessoa próxima, seja familiar, um amigo bem próximo, ou também por algum grupo ou alguma facção. Então, a sabedoria ela é condicionada. A humana ela é condicionada. Por quê? Ela vai ser movida por interesses. Então, eu tenho conhecimento das situações, das circunstâncias, eu tenho conhecimento dos envolvidos, e se eu vou tomar posição através da minha sabedoria, eu vou condicionar a ela a um grupo ou uma facção. Certo? A sabedoria do alto, ou a sabedoria divina, ela é incondicional, imparcial e reta. Ela tem princípios estabelecidos e bem definidos. Então, quando nós olhamos para a sabedoria que Deus condiciona a todos aqueles que buscam a sabedoria divina, Ele vai colocar a nossa sabedoria, em nós a sabedoria imparcial, incondicional e reta, né? Em retidão, para que possamos entender e compreender as situações e tomar as decisões corretas, usando o conhecimento que nós temos para o bem e não para o mal. A sabedoria humana, ela pode ser usada para o bem, mas ela pode ser usada também, e muitas vezes mesmo, usadas mais para o mal do que para o bem. Já a sabedoria divina, ela vai ser instruída, ou ela vai instruir a pessoa a fazer apenas o bem e não a prática do mal. Ou seja, foge da aparência do mal para viver o bem, buscando a glória de Deus. Mas como eu falei, hoje nós vamos ver principalmente a sabedoria humana. Amanhã nós vamos estudar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria divina. Quais são as características da sabedoria humana?
Quando nós olhamos para Tiago, capítulo 3, verso 14 ao verso 16, diz assim: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, Tiago está falando que a sabedoria que vem, que é do homem, a sabedoria que é terrena, ela é terrena, é animal e é demoníaca. Então nós vamos ver isso aqui passo a passo. Tiago fala que a sabedoria terrena, ela produz inveja amargurada, mentiras contra a verdade, que são consequências da imparcialidade devido a termos predileções, ou seja, sentimento faccioso. Temos nossos interesses ou interesses de alguma facção ou de algum grupo. Então, quando nós olhamos para a sabedoria humana, como já falamos no começo, ela é condicionada. Ela não é plenamente imparcial, mas ela é condicionada. Então, nós vamos ver que nós temos os interesses próprios e buscamos o interesse de algum grupo ou de alguma facção. Tiago, capítulo 3, verso 14, deixa claro: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Então você vê, a sabedoria terrena produz inveja amargurada, mentiras contra a verdade, imparcialidade e sentimento faccioso. Então, Tiago descreve a sabedoria como? Ele vai mostrar para nós, nos versos 15 e 16, que a sabedoria humana ela é terrena, ou seja, sem princípios. Não tem princípio nenhum. Não tem algo que vai colocar um caminho para que ele possa seguir. Se não tem princípios, chega no meio, não, eu vou mudar para lá. Não, chega, eu vou mudar para cá. Não, eu vou pegar algum outro atalho. Por quê? Não tem princípios para reger a sua vida. Então, ela é terrena. Como nós vemos no Salmo 53, verso 1. Diz o insensato, aquele que não tem a sabedoria divina, que tem a sabedoria humana e acha que é inteligente. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompe-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Ou seja, se ele mesmo já colocou em seu coração, através da sua sabedoria humana, que não há Deus, então ele pode se corromper e fazer qualquer coisa, praticando a iniquidade, praticando o mal e não fazendo o bem. Por quê? Porque ele não tem princípios que regem a sua vida, de certo e de errado. Para ele tudo está bom, para ele tudo está agradável. Por quê? Porque não há Deus. Se não há Deus, não há princípio. Então, a sabedoria esta é terrena, a sabedoria esta é humana. Se não há Deus, não há princípios e também não há ética para que possa guiar o seu coração e a sua mente. Segundo, a sabedoria humana é animal, ou seja, irracional. Ela não pensa para tomar decisões, para falar, para agir, para ter atitudes. Ela age no emocional sem entender o que pode acontecer com os seus atos, quais serão as consequências. Então, nós vamos ver isso em 2 Pedro 2,12. Esses, todavia, como brutos irracionais,
naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Então você vê como brutos irracionais, eles não têm o conhecimento ou o entendimento, ou como diz aqui, são ignorantes com relação àquilo que faz, àquilo que falam. Por quê? Como não há princípios, não pensam, são irracionais e assim agem e falam mal daquilo em que são ignorantes. E destroem e serão destruídos. São ignorantes quanto ao bem e quanto ao mal. Não procuram fazer nada de acordo com aquilo que vai trazer consequências boas para si. Como agem sem pensar, o que vier é lucro, seja para o mal, ou seja para o bem. E terceiro, Tiago ele descreve a sabedoria humana como demoníaca, sábios para o mal. Como nós podemos ver no profeta Jeremias, capítulo 4, verso 22. Deveras, o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Então é demoníaco por quê? Porque ele é usado para fazer somente o mal. A sua sabedoria é condicionada exclusivamente para o mal, fazendo e destruindo a si mesmo, fazendo e destruindo pessoas, fazendo e destruindo grupos, fazendo e destruindo até mesmo povos e nações. Por quê? Porque são sábios só para o mal e não sabem fazer o bem. Usam a sabedoria só para cometerem maldades e nunca olhando para o bem do próximo ou para o bem de si mesmo. Então, queridos, hoje nós vemos que os tipos de sabedoria humana são dois tipos que a Bíblia descreve, a sabedoria humana e a sabedoria divina, ou a sabedoria do alto. Nós vemos aqui as características da sabedoria humana, descrevemos cada uma delas e vimos hoje as características da sabedoria humana, que é terrena, que é animal e que é demoníaca. E toda esta sabedoria humana, ela é nunca usada para o bem, mas para fazer o mal. Há exceções? Sim, há exceções, mas são raras. Por quê? A sabedoria humana, como nós vimos, ela não tem princípios estabelecidos e bem definidos divinos para a sua vida e para a condução do seu caminho. Então, irmãos, nós vamos parar por aqui hoje e amanhã nós vamos ver as características da sabedoria do alto, as características da sabedoria divina que Deus coloca na vida de todos aqueles que buscam ter esta sabedoria. Então vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Aviva a tua obra, Senhor Deus, na nossa vida, no decorrer, Senhor Deus, dos nossos dias, para que possamos buscar a sabedoria que vem do Senhor e firmar nesta sabedoria para fazer o bem, para, Senhor, levar a paz, como já estudamos, para que possamos viver o amor que o Senhor descreve na tua palavra. Amar a ti e amar ao próximo. Para isso nós precisamos da sabedoria que vem do Senhor. Coloque isso em nosso coração. Coloque essa sabedoria no relacionamento conjugal. Coloque essa sabedoria no relacionamento de pais e filhos. Coloque essa sabedoria no relacionamento entre os irmãos, ó Pai. Coloque essa sabedoria entre patrões e empregados. E assim, Senhor Deus, nós vamos ter dias bons, dias abençoados, tomando decisões certas para glorificar e exaltar o teu santo nome. Apaga do nosso coração, ó Pai,
todo resquício de sabedoria humana que nos conduz a praticar o mal, porque a sabedoria humana, ela não tem princípios, ela é irracional, ela também é demoníaca, ela é animal, ó Pai, porque não consegue enxergar o que é bom, reto e agradável. Mas o Senhor tem tudo isso para a nossa vida. Coloca a tua mão de cura sobre todos os enfermos, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos e glorificamos o teu santo nome. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.